Super Libres, Mutarelli, Folha de Rosto. A partir do Lima Barreto, do Teatro do Corpo Santo e de livros do Dionélio Machado, dá para estabelecer uma linhagem que fala da loucura na literatura brasileira. Por que a loucura é tão atraente para a literatura? Eu acho que a literatura, eu acho que a loucura ela é tratada às vezes na literatura. Acho que é uma forma de você exorcizar ou tratar um pouco disso, né? Acho que por isso ela é presente nas artes em geral, né? Não só na literatura. É tudo muito próximo também, né? Eu acho que é muito próximo, é um trânsito próximo, e tem uma coisa que, a única coisa que é diferente, talvez, a loucura é uma coisa muito triste, né? Muito triste quando ela está perto. E acho que é necessário, é um exorcismo mesmo. Acho que a arte, vários trabalhos, eles tentam tratar isso. O meu trabalho sempre foi o meu tratamento. Eu costumo dizer que eu saio melhor a cada livro. E estou quase perfeito. Eu já estou perfeito, mas eu não quero ser arrogante. Mas é isso. Acho que tem isso, essa necessidade de jogar isso, de olhar para isso de alguma forma, né? Você falou que loucura e literatura são próximos, mas próximos como? Quando eu estou escrevendo, eu estou lá. Quando eu estou escrevendo, é uma espécie de surto. Quando eu estou escrevendo, eu sou tomado, às vezes, por um outro estado, né? Por um outro estado. Eu estou toda a minha realidade está alterada, eu vivo de alguma forma. A minha sorte é que eu transito muito rápido. Muito rápido. Eu entro e saio muito rápido desse estágio de escrita. Parar com a medicação mudou seu estilo de escrever e desenhar? Mudou meu estilo de vida, mudou... Mas eu troquei, né? Troquei por fitoterápicos, né? Por álcool, na verdade. O álcool me deixa muito mais sociável do que os remédios me deixavam. Os remédios me deixavam muito introvertido. Mas e na escrita e no desenho? No desenho, talvez no desenho, eu comecei a me distanciar mais do desenho também. O desenho começou a se tornar menos importante para mim. E na escrita, eu não sei dizer, eu sei que eu dei um intervalo muito grande. Eu fiquei alguns anos sem escrever. Foi uma experimentação sugerida pelo meu editor, que era para dar um tempo, e eu dei um tempo, e quando eu vi, tinha passado quase 4 anos sem escrever. E sem sentir falta, isso é estranho também, né? Mas foi muito bom quando eu retomei agora. Retomar foi muito bom, porque a gente precisa viver muita coisa, né? A matéria-prima nossa é essa, é vivência, né? Então foi bom. Mas não sei se mudou. Talvez, não sei. Será que a escrita é um remédio porque a palavra é organizadora? Mesmo que você descreva um caos, ela é naturalmente organizadora? Pode ser. Eu sempre pensei dessa forma. Recentemente, tem uma pessoa próxima que escreve e que talvez para ela não seja um remédio. Então, talvez seja um remédio para alguns, né? É como a medicação, ela não funciona para todo mundo, né? Cada um tem que acertar uma medicação. Para mim é um tratamento. E talvez, uma coisa que tem também, uma coisa que eu percebi, que eu venho falando de uns tempos para cá, mas foi uma percepção importante para mim, é que eu não consigo pensar mais profundamente do que quando eu escrevo. Eu não consigo parar e pensar, e escrever é uma forma de você aprofundar o pensamento também, e também de organizar esse pensamento. E acho que isso é bom, isso é uma coisa que me acalma muito, né? Eu também não tenho problema de encarar as coisas mais sombrias minhas, é onde eu me sinto melhor mesmo. Mas não sei se é assim com todo mundo que escreve.
Quando você tinha 7, 8 anos, você tentou voar Tentei. e se esborrachou. Até que nem tanto, porque era mato, deu até para amortecer um pouco. E hoje em dia você acha que conseguiu? Voar? Não. Metaforicamente. Não. Eu fui descobrindo, eu acho que o que eu fui descobrindo é que eu sou uma criatura rastejante mesmo. Existe uma ideia de que o louco fala coisas muito inteligentes e tal. Você acredita nisso, em parte, no todo? Quando passa um surto, eu diria que o louco diz coisas muito divertidas, faz associações muito divertidas quando tudo se acalma, né? O louco ele tá cheio de dopamina. É como se ele tivesse cheirado muita cocaína. Então a mente dele fica extremamente ligada. Então ele conecta coisas que isso é incrível, ver a conexão, a forma como ele conecta as coisas, a forma como ele associa ou percebe. Isso é muito fascinante, mas a sabedoria que existe na loucura é a sabedoria a minha avó, quando estava idosa, ela é bem velhinha, pouco antes dela morrer, ela fez uma revelação para mim. Eu usei isso numa outra história também, que ela fala, ela falou, eu tenho 88 anos, eu sei o que eu digo, a vida é uma merda. Como você explica o prazer cerebral de escrever? Durante um tempo eu ouvia muito música chamada minimalista, né? E eu tinha um importador de CD que me mandava o CD, coisas que eu não conhecia, para degustação. E ele falava, ouve aí e daqui uns 6 meses você me diz se gostou ou não, né? 6 meses de degustação, porque tem tipo Xenaxes, Ozenaxes, tem uns caras que é matemática. Aquilo não emociona, aquilo é matemática. Só que você fica ouvindo aquilo um tempo, e não é só aquilo, mas o que se passa atrás da sua cabeça. Um momento, às vezes 1 ano depois de ouvir um disco desses, você vai se emocionar com aquilo. E essa emoção é o que eu procuro no meu trabalho. Não causar nos outros. Eu procuro construir meu trabalho para que em algum momento eu tenha aquele êxtase fazendo o que eu estou fazendo o meu trabalho. Então, essa coisa cerebral, nesse livro, teve momentos que eu atingi esse êxtase mesmo, de quando você mesmo vai alinhavando as coisas e o cara fala o cara diz um diálogo, ou você constrói um momento ali, uma coisinha, e aquilo é um êxtase, né? É um êxtase, o que você... E aquilo, não é, mas... Vamos ver o que a gente podia comparar, porque eu ia falar, não é uma coisa de, puta, eu sou demais, não é aí, não tem nada a ver com isso, porque, puxa, eu fiz uma palestra há muitos anos falando sobre isso, sobre esse momento, né, é o riscar o fósforo, ou é a ejaculação, né, o que vem depois é um vazio absurdo também. Não é que você vai pegar aquilo e falar, puta, eu fiz isso e tal, claro, eu tenho aquilo, eu fiz isso está aqui, mas isso é um grão de areia numa muralha que eu estou fazendo ali, mas foi legal ter isso aqui, mas eu quero de novo também, né? Eu quero continuar, agora eu quero, daqui vamos ver para onde eu vou, eu sempre falo, eu não me preocupo com, meus livros começam de uma maneira que não te promete nada, você fala, putz, isso aqui não vai ser legal, isso aqui, eu detesto essa ideia da melhor frase do livro, tem aquele livro Bonsai, eu não lembro o autor, que é o melhor começo de livro que existe. E aí ele despenca. Né? Eu acho que o que a gente tem que se preocupar é como ele termina. Não precisa terminar lá em cima, mas ele precisa terminar de um jeito que é um vácuo, né? Ele tem que... uma coisa que te... Então aí você vai, né? Porque eu também não sei onde ele vai acabar. Eu vou seguindo, eles têm um fôlego também, né? A minha escrita tem um fôlego, acho que todo escritor tem meio uma... Sabe, né? É uma música, né? É uma música. Mas esse momento do prazer é engraçado, né? Porque dá uma excitação, assim. Às vezes é raro, é bem raro. Né? Tem livro que nunca acontece nada. Mas às vezes vem uma excitação, você acha a coisa...
e vira um momento... E é uma coisa, eu penso nisso, né? Se a gente tivesse ligado em eletrodos enquanto está escrevendo, sabe? Registrar um momento desse, ver onde se ilumina, porque é uma coisa muito forte, muito grande, né? A minha família era de policial e eu estava uma vez fazendo um quadrinho, meu irmão estava limpando uma arma atrás de mim, a arma disparou e ela mexeu a minha camiseta e furou a parede ali. Eu demorei para perceber. Eu estava nesse estado de concentração. Quando a gente atua, tem a ver com esse momento de concentração, né? Eu fiz uma cena com... Eu tenho a maior aflição de barata, e eu fiz uma cena com 600 baratas, e eu estava numa harmonia com elas, que elas espalhavam e eu tinha que puxar elas de volta para a gente continuar filmando, e eu não podia falar nada, eu tinha que agir com serenidade. E um momento que elas dispersaram, eu puxei elas, e eu, sem querer eu falei, vem com o papai, igual eu faço com meus gatos, eu estava em profunda comunhão com elas. Acabou, voltou meu nojo, a minha repulsa, mas é esse estado de concentração que é o estado, é esse momento da escrita, é um lugar, e esse lugar é parecido. Quando eu atuo, quando eu desenho, quando eu escrevo, é um ponto que te centra, né? Isso tem a ver com a loucura ou é justamente o oposto? Isso tem a ver com a loucura, eu acho. Isso tem a ver com uma hiperexcitação do cérebro, isso tem a ver com talvez conexões que ficam isoladas. Eu acho que isso tem a ver com esse estado, que tem a ver com a loucura e tem a ver com o xamanismo e tem a ver com abrir outras coisas, né? Com abrir a percepção. Eu acho que tem uma coisa... Porque é isso, eu tenho a minha igreja, né, que eu estou fundando. Então, para essa minha igreja, é um momento místico esse. Mesmo uma criança brincando, desenhando, é um momento ali que ela está se conectando. Eu não acredito em espírito, não acredito em outras vidas, eu acredito na ancestralidade. Eu acredito que o meu DNA não carregue só doença e calvície e características. Eu acho que tem vozes ali que talvez eu consiga acessar às vezes. Eu acho que a felicidade talvez venha da gente conseguir pensar numa coisa só, que é uma coisa meio impossível, né? Talvez seja um tipo de meditação que eu nunca fiz, mas quando você consegue pensar só numa coisa durante um bom tempo, dá uma felicidade. É verdade. E no texto acontece muito. A paixão é um pouco isso, né? Quando você se apaixona, é uma ideia fixa, né? Uma coisa boa, né? Não uma coisa ruim. O trabalho tem isso. Acho que tem a ver com isso. Porque para você entrar, porque tem um exercício também de você entrar no livro. É muito difícil, eu falo isso muito para meus alunos. A gente vive num mundo que afasta a gente o tempo todo da gente mesmo, né? E afasta muito da gente dar valor para percepções, que a gente usa muito isso na escrita, né? Eu falo muito que, às vezes você conhece um cara e não vai com a cara dele, mas depois você vai, fica amigo, passa 2 anos, você vê que o cara não valia nada e você já sabia, mas você não deu valor para uma coisa que você sentiu, porque a gente é educado a não dar valor para essas coisas. Quando eu vou escrever, eu preciso mudar a minha frequência. Se eu for ficar pensando quanto eu devo no banco, tudo, o que está em torno, eu não vou escrever. Eu preciso me desligar disso. Então, você precisa acessar essa concentração. A música me ajuda, às vezes o próprio estado de eu ligar o computador, começar a ler o que eu escrevi ontem, e vai, né? Uma hora você acessa isso e aí eu não estou pensando em mais nada. Então, aí é uma ideia fixa mesmo, né? Ali é um ponto, é o meu único foco ali. Se eu saio dali, eu perco. Tem dias que a gente escreve e sabe que está arrastando, né? E quando você vai, é o que você falou da música, é o que eu sinto, está desafinando aquilo não, aí você tem que mexer naquela parte, né? Mas tem a ver com, eu acho que tem a ver com a loucura. Lima Barreto era negro, alcoólatra e sofreu surtos de loucura. Mas isso não é importante. O importante é que foi um dos nossos maiores escritores. Ele colaborou intensamente na imprensa e escreveu livros como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Cemitério dos Vivos, que conta suas internações no hospício.
Neto de escravos, ele foi um dos poucos da nossa literatura a combater o preconceito racial e é considerado o crítico mais agudo da Primeira República, rompendo com o nacionalismo ufanista e desmascarando a manutenção dos privilégios dos militares e das famílias aristocráticas. Por seu estilo despojado e coloquial, Lima Barreto foi severamente criticado por alguns escritores do seu tempo, tanto que foi derrotado nas 2 vezes em que concorreu à Academia Brasileira de Letras. Azar da Academia. Existem temas proibidos para as crianças? Talvez exista um grupo de pessoas bem intencionadas e com a bandeira da pseudo-proteção infantil que queiram censurar alguns livros das estantes desses pequenos leitores. Mas é preciso pensar e lembrar que literatura não é livro didático, não quer ensinar e nem é livre de contradições. A literatura trata dos dilemas humanos, dos sentimentos e dos valores. E também trata de temas difíceis, como a loucura, por exemplo, que foi tema de muitos livros clássicos. Mas, diriam os bem-intencionados adultos dos quais falamos, esse tema poderia ser levado para as crianças? Sim, responderiam com ênfase os especialistas em livros e leitura para as crianças. E um bom exemplo disso é Ismália, que neste projeto gráfico maravilhoso, nós podemos tirar um livro que abre uma capa com esse vermelho sangria e apresenta o poema de Alfonso de Guimarães, um escritor mineiro que teria agora quase 150 anos. E neste livro, Odilon oferece suas imagens para se casarem com este texto e este projeto gráfico. Então, o poema Ismália diz assim: Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, num poema tão lindo, essa publicação apresenta com essas imagens tão delicadas e trata de um tema tão difícil que é a loucura. E também o suicídio. A gente pode ler para as crianças e ser de uma forma mais leve, porque as imagens faz com que a gente visse como se fosse uma princesa numa torre que vai em busca de um sonho, mas mesmo assim tratando de um tema e possibilitando a conversa sobre esse tema difícil. E ele é apresentado sem nenhum rodeio, né? E utiliza a tragédia como um gênero poético e apresenta nesse belo exemplar de um casamento perfeito entre linguagem verbal e linguagem visual. Bom, aqui é a minha jaula, né? Eu chamo de jaula. É aqui que eu escrevo, aqui que eu desenho, que eu pinto, é onde eu... é a jaula mesmo, é um lugar... Costumo dizer que é o melhor lugar do mundo, porque é onde eu mergulho mesmo. Eu gosto que seja uma jaula, a minha ideia é também não contaminar minha casa com o meu trabalho. E aqui tudo é possível, né? A gente falou muito da loucura também, né? Mas eu também distingo a loucura da loucura criativa. Aqui é um lugar onde eu evoco a loucura criativa e o demônio criativo, que também não é o demônio... o outro demônio. Então é um lugar de mergulho mesmo, de imersão. Só de entrar aqui, isso já me ajuda muito a me concentrar. Eu tenho disciplina para trabalhar, geralmente quando eu estou num livro, eu levanto cedo, bem cedo às vezes, 5, 5 e meia,
às vezes 7, mas geralmente quanto mais eu estou envolvido com o livro, mais cedo eu acordo, sem despertador mesmo. Eu adoro fazer café e ver o dia amanhecer e aí começar a trabalhar. Trabalho até meio-dia, 1, por aí, não vou mais do que isso, a não ser que esteja no fim do livro ou que eu esteja muito envolvido, mas eu acho importante parar e aí fazer outras coisas e voltar no dia seguinte. Eu escrevo porque eu preciso, de alguma forma, eu preciso. É quase uma vazão. E me faz bem, me faz muito bem escrever. Me faz pensar algumas coisas e é basicamente por isso. Não é disso que eu vivo, né? Não é meu ganha-pão, não é... Mas eu preciso. Olá, tudo bem? Meu nome é Denise Mercedes e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês do Grifo de Abdera, do Lourenço Mutarelli. Esse aqui é meu primeiro Mutarelli, eu fiquei embasbacada com como ele escreve, com a sua prosa, com o tema, né, todo dessa obra, e tudo começa por esse título, o Grifo de Abdera. O que é o grifo? O grifo é um animal mitológico, que ele é metade águia, metade leão. Ele tem várias representações, o autor vai explorar muito essas representações, né, em várias culturas, na cultura hebraica, na cultura cristã. De uma certa maneira, para várias dessas visões, ele representa então esse duplo, esse lado negativo, o diabo. E o que ele vai tratar nesse livro, a partir dessa figura, é justamente essa dualidade do ser humano. Só que ele vai tratar da dualidade do ser humano a partir dele mesmo, o escritor. É um livro, então, também um romance de autoficção. Bom, o enredo é uma loucura só. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho, na verdade, simplificar. Então, o enredo, ele começa, né, com o personagem principal narrando a história, que é a história do encontro dele com o seu duplo, digamos assim, ou o encontro dele com uma pessoa que ele passa a experimentar a vida daquela pessoa. Bom, esse que está nos contando a história é o Mário Tulli, que é o verdadeiro nome do escritor Lourenço Mutarelli, porque ele, na verdade, ele começa a escrever, né, desenhar, mas ele faz isso sobre um pseudônimo, que é um personagem dessa história também aqui, que é o Mundinho, que é um bêbado que ele conhece e que acaba chantageando ele. Mas o Mário Tulli, ele vai nos contar aqui, na verdade, o encontro não só com o Mundinho, mas o encontro com Oliver Mulato, que é um professor de educação física, que ele tem um momento de ruptura na sua vida toda começa a desandar, e quando a vida dele começa a desandar, ele começa a escrever. E o que ele escreve? Uma história em quadrinhos. E o que você, de repente, se depara aqui no meio desse livro? É essa história em quadrinhos, aqui, no meio do livro. Não, gente, esse livro é muito incrível. Esse livro é uma celebração da literatura. Ele vai desconstruir aqui toda a arte da escrita, toda essa glamorização do escritor. Vai falar de obsessões, de taras, de dores, da dualidade do ser humano, assim, de uma forma muito incrível. Eu perguntei quem diabos era Soran. Ele me disse que Soran era um anagrama. Ele retomou o relógio de minhas mãos e o devolveu ao bolso interno de seu paletó. E então, quanto vão me dar por ele? Vinha um cheiro forte de fossa que subia do ralo e invadia meu nariz. Invadia a sala toda. Cheiro de merda. É do ralo, afirmei. Quando eu termino de ler um livro, eu penso assim, puxa, que livro. Eu nunca penso em dar um filme. Como eu disse, é necessário que o diretor me procure e diga, vamos fazer um filme deste livro? E aí a minha pergunta para o diretor é, que filme você enxerga aqui? Porque cada um lê um livro de uma maneira. E uma adaptação nada mais é do que uma leitura daquele livro. Então, quanto é que você vai me pagar por ele? Esse cheiro que você está sentindo é do ralo, então? Eu fiquei com vergonha que ele pensasse que o cheiro vinha de mim. O professor Soran era um gênio. Foi talvez o livro mais fácil com que eu trabalhei. Primeiro porque o Lourenço tem uma escrita muito ágil, muito visual, porque ele vem do quadrinho. Você lendo O Cheiro do Ralo, você enxerga aquilo claramente. E segundo, o Lourenço é assim, um excelente dialoguista. Então, na verdade, quando nós fomos adaptar, eu nunca vou me esquecer, o Heitor pegou o romance dele, a novela dele, e marcou com canetinhas coloridas
antes da gente começar a trabalhar. Foi muito bom esse trabalho. O Heitor disse, o que está em verde nós vamos usar integralmente, o que está em amarelo nós vamos negociar e trabalhar, e o que está em vermelho eu estou tirando do livro. Eu me lembro que em 15 dias nós botamos uma primeira versão de pé. Se a comida daqui fosse boa, paraíso seria aqui. Vou pegar um refri pra você. Eu achava que o tom deveria ser o tom do livro, e eu tenho a impressão que ficaria uma coisa insuportável, porque ele tem momentos assim de muita crueldade. E o Heitor transformou tudo aquilo numa coisa farsesca. E aí está o brilho do filme. Fora a coisa plástica, que na minha opinião é uma implosão plástica. Isso aqui cheira a merda. É a do ralo ali. Não é, não. Ah, o cheiro vem do ralo ali. O cheiro vem de você. Os atores compraram a briga. Cada um que chegava sabia que teria uma participação e procurou transformar isso numa participação especialíssima. Se você olhar, são solos. Você sabe que Deus criou o mundo. São pequenos solos de cada personagem contracenando, basicamente com Selton Mello. E também tem a provocação do Selton. O homem é o Deus do conforto. Trabalhou-se com um roteiro muito bem escrito, assim, do ponto de vista de execução, mas os atores tinham também uma liberdade para ali, para improvisar um pouco. Então esse mix dá ao filme uma leveza que torna o filme muito palatável, um filme muito engraçado. Eu acho assim, as pessoas se surpreenderam com aquilo. Um livro que eu indico, que eu tenho muito carinho, que é um livro muito especial para mim, é O Café da Manhã dos Campeões, do Kurt Vonnegut, que é um autor que, para mim, é um amigo. Eu adoro a forma como ele escreve. Sempre que a história começa a pesar, vai para um lugar um pouco mais triste, ele vem com uma piada de salão, então isso te desconcerta totalmente. Eu tive uma crise de choro e de riso simultânea algumas vezes lendo Vonnegut. É um cara que eu recomendo muito, é um grande amigo.